A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais um ano está se findando, ano este de muitas lutas, tribulações e de muitas perdas para muitas famílias. Talvez você seja uma dessas pessoas que está chegando neste fim de ano com algumas feridas. Mas fato é que você chegou até aqui porque Deus te sustentou. Deus te guardou, Deus te protegeu. Certamente porque Deus tem um propósito para isso. Ele tem um propósito porque nós não somos melhores do que aqueles que já partiram. Cumprimos a missão que Deus nos deu? Está algo pendente na nossa vida? O que deixamos de fazer neste ano que está se findando? Essas e outras perguntas devemos nos fazer tendo o Espírito Santo e a sua santa palavra como nossa fonte de consulta. Cumprimos realmente a nossa missão? Irmãos, estamos caminhando rumo à eternidade. Todos nós, sem exceção, estamos caminhando para a eternidade. Quer o homem creia ou não, todos passam por essa vida e seguem rumo à eternidade. Diante da morte, lá se vai a vaidade, se vão os projetos humanos, o dinheiro, o poder e tudo mais. Podemos até ignorar essa realidade. Mas isso não anulará a verdade de que todos um dia iremos partir. Chegamos até aqui, irmãos, e precisamos ter a certeza. Primeiro, um dia vamos partir como os demais que já se foram. E a pergunta que não se cala: onde passaremos a eternidade? Para você que não sabe onde irá passar a sua eternidade, deixo essas palavras bíblicas para a sua meditação. Primeiro, você precisa saber que a morte é certa. Em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, diz assim: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Em São Lucas, no capítulo 12, no versículo 20, diz assim: Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Outra coisa que você precisa considerar é que só existem dois caminhos eternos. Em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 15, diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Só Jesus poderá te salvar. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, nos diz que Jesus nos livra da ira futura. Existe uma ira futura. E essa ira futura está em Apocalipse 20:15, que eu acabei de ler. O lago de fogo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, diz que em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O Senhor Jesus foi o único que ficou pendurado numa cruz durante 6 horas, sofrendo o preço do nosso resgate. Ninguém mais fez isso. Todos são usurpadores que se auto-intitulam intercessores, salvadores, mas são mentirosos. Não fizeram nada por você. O Senhor Jesus foi o único que suportou uma coroa de espinhos, que cumpriu toda a lei e pagou o preço altíssimo pelo resgate da tua alma. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 19, diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, de sorte que venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependa-se de seus pecados.
Entregue sua vida a Jesus. A eternidade é um caminho sem volta. Se você chegou até aqui, Deus ainda está te dando oportunidade para você resolver essa questão da sua eternidade. E para você que já fez essa entrega e tem convicção disso, eu gostaria de perguntar para você: como foi o seu devocional neste ano que está se findando? Houve desenvolvimento? Qual foi realmente o seu foco? Para você eu quero deixar 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na Epístola aos Colossenses, no capítulo 3, do versículo 1 ao 3, diz assim: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A palavra pensar tem um sentido de fixar a mente nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Em Mateus, no capítulo 6, do versículo 19 ao 21, diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. São conselhos que a palavra do Senhor nos dá. São conselhos, irmãos, que não devemos menosprezar. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 20, diz assim: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 11, diz: Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Siga esses conselhos da palavra do Senhor, irmão. Pare de se alimentar de coisas estragadas. Busque saúde espiritual para a tua vida. Não se intoxique com profetadas, chocarrices, meninices e tanto lixo que está sendo oferecido por aí. Acorde, seja responsável com a sua vida espiritual. Você tem as Escrituras nas suas mãos. Deus te pedirá conta de como você está tratando este assunto tão importante. Eu ainda quero deixar para os irmãos 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3 ao 5. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Essa palavra no grego, irmãos, quer dizer lutar conforme a regra. Não se iluda com pessoas que estão por aí pregando, com pessoas que estão se esforçando, demonstrando uma aparente espiritualidade. Se ela está fazendo tudo isso, mas não faz de maneira legítima, ou seja, conforme a regra da palavra de Deus, irmão, ela não será coroada. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 32, diz: Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 22, diz: Abstende-vos de toda aparência do mal. Essa palavra abstende-vos tem um sentido de aquilo que parece, mas não é. Aquilo que parece, mas não é, irmãos. E isso
combina muito com 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo. Então, aquilo que talvez você não esteja nem fazendo de errado, mas parece que está fazendo. O seu comportamento, as suas atitudes, o seu linguajar. Então, levemos a sério, irmãos, que se eu não militar conforme a regra, que regra é essa? Da palavra de Deus. Então, se eu tenho que me portar de modo a não dar escândalo, se eu tenho que me abster de toda a aparência do mal, quer dizer, aquilo que parece, mas não é, eu posso até não estar fazendo, mas parece que estou fazendo. Eu estou sendo motivo de escândalo. Irmãos, estamos vivendo uma época que me lembra muito Provérbios, no capítulo 30, versículo 12 e 13. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundície. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. As pessoas não aceitam mais serem exortadas, principalmente os cristãos. As pessoas não aceitam serem questionadas no seu testemunho, na sua forma de viver como, entre aspas, cristão. No livro de Romanos, na epístola de Romanos, no capítulo 2, versículo 24, diz: porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. É muita responsabilidade nossa, irmãos, sairmos por aí pregando o Evangelho ou testemunhando de Jesus para um vizinho, abrindo a nossa boca e dizendo que somos cristãos, quando a nossa vida, a nossa aparência, o nosso comportamento põe em dúvida a eficácia desse Evangelho na nossa própria vida. Em Hebreus, no capítulo 3, versículo 13, diz: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado, irmãos, ele endurece o coração. E um coração insensível ao arrependimento, um coração insensível a ouvir a voz de Deus, está correndo um grave risco de ser largado para trás. Porque a palavra do Senhor diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, diz: antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então a questão não é somente eu pregar o Evangelho. A questão não é somente eu dizer para as pessoas que sou um cristão e que Jesus salva. Se a minha vida, se o meu testemunho, ele não testifica disso. E não aceito ser admoestado. Eu concluo essa palavra. Cresça, se desenvolva e pare de buscar um líder, um referencial para a sua vida. Seja o Senhor Jesus Cristo o seu exemplo. Tenha as Escrituras Sagradas como sua única regra de fé e prática. Que Deus nos conceda, meus irmãos, graça, força e nos torne maduros e úteis para a sua causa. Façamos exatamente o que nos diz lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fica aqui, irmãos, essas referências bíblicas. Eu me limitei a comentar pouco e deixar para os irmãos essas referências para que os irmãos meditem nelas, para que os irmãos saibam. Mais um ano vai passar, mais um ano está indo embora.
Estamos iniciando, daqui a pouco, um novo ano. Mas eu pergunto, por que ainda estamos aqui? Muitos partiram e não somos melhores do que eles que partiram. Muitos já se foram e nós estamos aqui. Não sabemos quanto tempo ainda temos. Senhor Jesus pode nos chamar a qualquer momento. E eu pergunto para você, e eu pergunto a mim mesmo, temos cumprido a nossa missão? Temos sido exemplo para as pessoas? Temos sido humildes o suficiente para deixar que a palavra do Senhor nos exorte? Temos sido imparciais? Porque a palavra do Senhor diz, nada façais por parcialidade. Temos responsabilidade, irmãos, conosco, com a nossa eternidade. Antes de termos responsabilidade com as almas dos outros, temos que cuidar da nossa eternidade. Portanto, que Deus desperte a cada um de vocês, a cada um de nós, que este ano que se inicia daqui a pouco, possa ser um ano de crescimento, de maturidade, de desenvolvimento e de foco na eternidade. Que deixemos de ser um povo focado nos nossos projetos, nas nossas conquistas pessoais, porque elas passam. Quantos tinham projetos? Quantos tinham objetivos ideais focados aqui nessa terra e, de repente, foram chamados à eternidade? Não estão mais entre nós. E eu repito, não somos melhores do que eles. Se ainda estamos aqui, devemos perguntar a nós mesmos e ao Senhor, por quê, Pai? Porque ainda estou aqui. Toma minha vida em tuas mãos e usa-me para exaltar Jesus. Seja eu, Senhor, um instrumento de bênção nas tuas mãos e jamais de tropeço para a vida de alguém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.